Chegou a hora de falar das tendências de SEO para 2024. O que vem por aí? Bem, estamos vendo muitas atualizações de algoritmo do Google, o crescimento da inteligência artificial generativa, buscas no TikTok ganhando destaque. Mas o que realmente está mudando no SEO e o que permanece o mesmo? O que você precisa saber para continuar competitivo e principalmente para poder crescer em 2024? Hoje vou responder todas essas perguntas em 5 minutinhos de maneira direta, explicando o que está acontecendo de mais importante em SEO e que vai impactar seus resultados em 2024 e adiante. Depois desse resumo, se você tiver interesse, poderá se aprofundar no tema. Eu sou Diego Ivo, fundador e CEO da Conversion, a maior agência de SEO no Brasil. Trabalho com SEO há mais de 15 anos e hoje eu vou compartilhar toda a minha visão de SEO para 2024. Vamos lá? Agora, olhando para a tela aqui, estão as 10 tendências de SEO para 2024. A primeira delas é um movimento que sempre aconteceu em SEO e ele continua acontecendo, é importante estarmos atentos, é a redução do CTR. O Google tem cada vez mais resultados diferentes, cada vez mais anúncios e, portanto, o CTR da página ele vai reduzindo, não tem jeito. Está chegando agora também o resultado generativo, e o resultado generativo responde na própria SERP a dúvida do usuário. Isso tende a reduzir um pouquinho mais a taxa de clique, não sabemos quanto, mas isso tende a acontecer. A segunda tendência é o uso da inteligência artificial como um acelerador de produtividade. Então, os profissionais de SEO, as agências de SEO, as consultorias de SEO vão conseguir fazer análises, produção de uma maneira muito mais rápida. Não é para usar o ChatGPT para criar conteúdo, mas você já pode, por exemplo, utilizar o ChatGPT para analisar planilhas mais ou menos complexas e ter bons outputs. A terceira tendência é o Topic Authority. O que é isso? É basicamente o seu site ser uma grande referência em um determinado tema. É você criar conteúdos no seu site pensando não somente em palavras-chave, mas em termos que façam sentido para aquilo. Em outras palavras, o que eu sugiro aqui é que o seu site seja a melhor referência em um determinado assunto, que o seu site ele substitua o Google quando alguém pesquisar por aquele assunto. É basicamente isso. O próximo passo desdobra desse daí, deriva desse daí, que é o conteúdo com EAT. O que é EAT? É Experience, Expertise, Authority, Trustworthiness. É basicamente você ter um conteúdo feito por quem tem experiência naquele assunto, né, e não uma pessoa que escreve genericamente sobre todas as coisas falando sobre aquilo. Expertise reforça esse ponto inicial que alguém ser especialista no tema. Authority de ter autoridade. Trustworthiness de você conseguir gerar credibilidade no modo como você fala. O conteúdo ele precisa ter isso daí. Pensando em SEO off-page, a gente tem que trabalhar com o que chamamos de Data-Driven PR. Pelo menos é o melhor caminho, em nossa opinião. Que é o quê? Você criar dados para o mercado, índices de mercado, e usar Digital PR para conquistar backlinks e menções. Depois, indo agora para um pilar mais estratégico, o mercado como um todo, ele precisa olhar para a jornada do consumidor, né? Quando pensarmos na mensuração de ROI. Então, em vez de olhar somente o ROI, last click, é preciso ver toda a jornada do consumidor. E como consequência disso, temos a sétima tendência de SEO, que são novos modelos de atribuição para mensuração de ROI. Mais adiante podemos discutir isso daí em profundidade. Depois, a oitava tendência, CRO, Conversion Rate Optimization, que é conseguirmos aumentar a taxa de conversão, aumentar a receita de um determinado site com o mesmo tráfego. Isso vale não só para o canal orgânico, embora seja importante ele também, mas para todos os canais. Quase terminando, temos aí o SEO híbrido. Em resumo, o mercado digital começou a desenvolver as atividades, especialmente de SEO, contratando agências, depois passou por um momento em que tinha times internalizados e hoje está se consolidando o modelo de SEO híbrido, em que as empresas, quando têm uma maturidade boa em SEO, já podem ter um time interno e também contam com uma consultoria externa para trazer uma visão estratégica ou competências que ela não tem em profundidade.
Por fim, não menos importante, vamos olhar para buscas além do Google, seja na App Store, seja no TikTok, seja no ChatGPT. Então, estas são as tendências principais para 2024. E se você quiser se aprofundar, vem comigo. Primeira tendência de SEO, a redução do CTR. Vamos olhar no detalhe aqui. Essa redução de CTR, como eu mencionei, ela é crescente, ela cresce já a cada ano e vai continuar crescendo. Ela tem um impacto muito maior em termos transacionais e agora a busca generativa, que vai trazer mais conteúdo dentro da própria página de resultados do Google, vai contribuir para isso. Segunda tendência, a inteligência artificial. Aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Vamos olhar aqui como que a inteligência artificial deve ser utilizada. Ela não é para a produção de conteúdo, ela é para acelerar a produtividade. Isso vale para profissionais de SEO, profissionais de marketing ou profissionais de qualquer área que possa, naturalmente, utilizar do ChatGPT. Então, ele é um acelerador de produtividade. Para dar um exemplo para vocês, eu já uso o ChatGPT mais do que utilizo o Google. Às vezes eles têm as mesmas funções, às vezes não têm. E todo mundo que eu tenho conversado tem falado isso daí também. Isso daí gera uma grande preocupação em relação ao ChatGPT acabar com o Google. Pessoal, não vai acabar. O ChatGPT ele é para usuários avançados. Se a gente pensar na população brasileira, uma pequena fração dela utilizou o ChatGPT e globalmente o ChatGPT teve um declínio de tráfego. Então, em relação a isso, não é para se assustar, mas a busca generativa dentro do Google pode gerar algum impacto, tanto em busca orgânica quanto em busca paga. Pode acontecer um aumento de custo por clique também. Depois, como desdobramento do primeiro, acelerar a produtividade, acelerar a produção de conteúdo. Hoje eu consigo produzir conteúdos talvez 4 vezes mais rápido do que eu produzia antes com o uso de inteligência artificial. Próximo passo, isso aqui é uma grande novidade, né, que o ChatGPT acabou de lançar há algumas semanas, há pouco tempo, que é análise de planilhas. E por incrível que pareça, é nas planilhas que eu tenho encontrado maior precisão do ChatGPT. Eu tenho conseguido analisar algumas planilhas bem complexas, por exemplo, consegui realizar uma análise em uma planilha de pedidos de um determinado e-commerce, consegui criar cohort, consegui entender qual que era o ciclo de vida do cliente só dentro do ChatGPT. Achei muito, muito poderoso. Também dentro do ChatGPT tem agora a opção de criar GPTs, que seriam como se fossem versões proprietárias, plugins do ChatGPT. Isso ainda é bastante novo. Eu quero trabalhar dentro disso daí, criar aqui na Conversion alguns GPTs proprietários para a gente conseguir realizar otimizações com o nosso estilo. Então, basicamente, você vai subir uma base de conhecimento e criar uma versão própria sua do ChatGPT, proprietária, né, fechada para você. Você pode abrir também. Como consequência desse movimento todo, a gente tem a engenharia de prompt se tornando mais importante. Não acho que seja só uma profissão, mas acho que todos os profissionais que trabalham intelectualmente vão ter que aprender a utilizar bons prompts, porque os prompts fazem total diferença no output que a gente tem. Compartilhar aqui algumas ferramentas que eu utilizo, além do ChatGPT, não, o ChatGPT é a opção óbvia. Eu gosto bastante do Notion, até para produzir conteúdo para organização, para quem trabalha com Notion para produtividade, ele também vai ser bastante útil. Tem uma ferramenta bem legal que eu testei recentemente, que é a Reword. Ela basicamente vai indexar todo o seu site e ajudar na produção de conteúdo já com o seu estilo. Não é uma ferramenta perfeita, mas trouxe algumas coisas legais. E a gente tem aqui a Niara, que é uma ferramenta brasileira, que com certeza vale a pena você testar. Tendência 3, Topical Authority. O que é o Topical Authority? Quando um site ranqueia nas primeiras posições do Google, quando a página ranqueia, por padrão, a gente vê que os resultados, em geral, são de
domínios com alta autoridade, mas eventualmente tem páginas de domínios com baixa autoridade ranqueando. E por que ele ranqueia? Justamente pela Topical Authority. Deixa eu abrir aqui um pouco. O que é Topical Authority? É basicamente você ser a referência máxima em um assunto. Ter conteúdos não só baseados no volume de busca, e aí você substituir o Google em seu nicho. Imagina que, por exemplo, você queira pesquisar sobre SEO. Você não vai mais precisar ir ao Google. Você sabe que você vai encontrar absolutamente todos os assuntos dentro do site da Conversion. E por incrível que pareça, por mais que isso seja ruim para o Google em certa medida, é justamente esse site que mais vai ter as informações qualificadas e mais vai gerar autoridade. É um tipo de autoridade que não provém dos links externos, mas de como todo o conteúdo está estruturado dentro de seu site, dentro de uma linha ali do SEO semântico, pensado em semântica. Então não é somente sobre palavras e páginas com bom volume de busca, e eu recomendo você ter muita atenção em relação ao volume de busca de palavra-chave, isso cada vez menos vai ser importante, mas olhar para o tópico de uma página e a autoridade de tópico que é construída em todo o seu domínio. Se a gente for pensar bem, o Topical Authority ele está totalmente em linha com o EEAT. Então a gente fala agora da produção de conteúdo com EEAT. Tá? Primeiro, para os desavisados, imagino que sejam poucos, né? O que é EEAT? O Google antes tinha aquela sigla que era o EAT e recentemente ele acrescentou um Ezinho na frente, que é o Ed Experience. Muitas pessoas pensam, a experiência do usuário dentro da página. Não. É a experiência de quem produz o conteúdo. Por exemplo, se o Diego Ivo vai produzir um conteúdo sobre SEO, ele tem experiência. Mas agora, se ele vai produzir um conteúdo sobre uso de telescópio, ele tem zero experiência. Então, os conteúdos na internet, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, ele é produzido por quem não tem experiência naquele assunto. E o Google ele quer terminar com isso daí. Esse é um movimento que vai se construindo ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, mas é muito importante você estar atento com isso daí. E até um reforço do próximo tópico, que é expertise, que é basicamente você ser expert em um determinado assunto, né, ou um conjunto de assuntos, você ser autoridade nele, autoridade é você ser reconhecido por outros, né? Seja, por exemplo, se você é um médico, produz conteúdo médico, você ser conhecido pelo Conselho Regional de Medicina, pelo CRM, ou você ser reconhecido também por outros sites através de menções e principalmente backlinks. Depois a gente tem a trustworthiness, que é basicamente a confiabilidade. Não basta o seu conteúdo ser bom, não basta a sua reputação ser boa, você tem que transmitir credibilidade na navegação do seu site. Você pode trazer selos, você pode trazer depoimentos, tudo que gere tranquilidade para a pessoa. Com isso daí, você vai conseguir produzir um bom conteúdo. E existem alguns formatos de conteúdo que eu defendo bastante. O principal deles é o conteúdo omnichannel. O que seria um conteúdo omnichannel? A gente fala muito sobre omnicanalidade no marketing digital, em especial no e-commerce, que é você ter uma experiência única em todos os lugares. Quando a gente vai ali, especialmente para o e-commerce, a gente tem uma cisão da experiência da loja física, em que, por exemplo, você tem um vendedor especializado num determinado assunto, que ele conhece tudo sobre um determinado nicho. E ele ajuda o cliente a comprar. Né? Ele ajuda o cliente a tomar a decisão. Quando você chega no e-commerce, você tem muito menos informações e as pessoas acabam tomando a decisão fora do seu e-commerce. Então, o melhor é que o seu e-commerce seja um lugar de decisão de compra. E você tem um conteúdo que ele está replicado em todos os lugares. Ele é a mesma informação com experiências e canais diferentes. Depois, muito importante, né, tá conectado com a experience ali, você ter um conteúdo assinado. E por fim, você fazer o planning de conteúdo, que é você fazer revisão, apagar conteúdos que não fazem sentido, que talvez não estejam dentro do critério atual. Com isso aqui a gente cobre o SEO on page, tudo que vai acontecer ali dentro do seu site.
E a gente vai ali para o SEO off-page, tudo que acontece fora do seu site. Os backlinks, mas também as menções. As menções, elas são cada vez mais importantes. O Google vai cada vez mais entendendo que se o seu site não foi linkado, mas ele foi mencionado em outro lugar, ele tem certeza daquela menção, isso também já vai gerando credibilidade. Como a gente vai fazer isso daqui? O foco tem que estar em link building, apesar de menções serem legais. Eu acho que um bom indicador, com certeza, são os backlinks, que também vão estar conectados com métricas importantes, como autoridade de domínio e autoridade de página, que estão diretamente correlacionados com o posicionamento orgânico. Tem aqui 3 tópicos principais, que é trabalhar em ativos linkáveis. Eu recomendo fortemente dados. O que seriam ativos linkáveis? Que seriam primeiros ativos linkáveis? Seriam páginas que têm alto potencial de receber links. Por exemplo, um artigo muito bom, uma entrevista, um e-book, um relatório. Quando você fala de relatório, existe uma probabilidade muito maior dessa página receber backlinks, porque quando alguém menciona um determinado dado, é importante ela mencionar o estudo. Isso vale para sites, blogs em geral, mas vale também para a imprensa. Então a gente começa criando essa base de ativos linkáveis. Um modelo que eu gosto bastante, que é muito complexo, são índices de mercado. Então você conseguir criar com a frequência preferencialmente mensal, trimestral, movimentos que indiquem coisas que estão acontecendo no e-commerce. Um bom exemplo disso é o relatório Setores do e-commerce produzido pela Conversion, que ele é responsável por centenas de links para a gente em autoridade de domínio proporcionalmente muito alta que a gente tem, né? Coisa que a gente gera pesquisas, e essa informação, esse conteúdo, ele precisa ser distribuído. A gente vai utilizar o Digital PR para gerar alcance, para chegar na imprensa e até chegar em outros sites que sejam relevantes no seu nicho, sejam relevantes para gerar autoridade. Aqui a gente tem os 5 pontos principais, mais técnicos, mais voltados para o SEO mesmo. Para alguns talvez não tenha grandes novidades, mas esse movimento é muito importante você ter. Eu não gosto de falar de tendência, só falar, nossa, grande tendência é busca por voz, né, coisas que são trendificadas, mas que na verdade não mudam na prática bastante. Mas aqui é a base do SEO, né? Então você trabalhar com isso daqui, você vai estar trabalhando bem. Vamos agora para a parte mais estratégica do SEO, começando ali pela jornada do consumidor. Primeira coisa, pessoal, você sabe o que é jornada do consumidor? É o percurso, a jornada que o seu cliente percorre até ele se tornar um cliente, até ele se tornar um cliente fidelizado, até ele aumentar o lifetime value deles. A primeira coisa é que você não cria a jornada do seu cliente, assim como você não cria uma persona. Você vai mapear entre os seus clientes, principalmente, preferencialmente os melhores, tudo que eles fizeram até realizar a primeira compra de você e depois realizar outras compras. Com isso daí você vai ter um mapa do que você precisa investir em marketing. E por que eu estou falando isso dentro das tendências de SEO? Porque cada vez menos a mensuração de last click faz sentido. Ela pode fazer sentido para entender uma performance efetiva ali, mas o papel do SEO não está na conversão. O Google ele vai entulhando, né, a página com anúncios quando você tem termos transacionais, quando você tem termos de marca também. Os termos de marca são os que mais convertem. No levantamento que eu fiz, cerca de 90% das conversões da receita vieram a partir de termos de marca, e o Google Ads vai dominar bastante ali, né? Então, se você faz até uma análise de last click, você inflaciona o resultado do buscador, às vezes, da busca paga, às vezes até de SEO, né? E o Google vive disso, né? Então ele induz todo mundo a analisar last click, o que é um grande erro só se basear nisso. Até pensando nesse movimento, para gerar resultados hoje, as empresas precisam fazer com que as suas marcas sejam mais buscadas. Conectando com a jornada do consumidor, eu criei uma metodologia que eu estou pouco a pouco compartilhando na internet. Ela está em beta, porque eu quero compartilhar, ouvir feedbacks e desenvolvendo diante de vocês. Ela se chama Brand Growth. Eu tenho uma newsletter também, você pode pesquisar no Google, a newsletter do Diego Ivo, e lá dentro eu vou falar mais dela
mas podem ser outras metodologias também ligadas à jornada do consumidor, ligadas a um funil de marketing. Tem muita gente falando que o funil não funciona, que a jornada do consumidor ela não é linear. Pessoal, sempre foi assim. A jornada do consumidor nunca foi linear, né? Então, o primeiro funil de marketing foi criado ainda no século XIX, em 1890, mais ou menos alguma coisa, que é mais ou menos o mesmo funil que a gente usa até hoje, né, com algumas adaptações, e em cada lugar uma pessoa vai utilizar de um determinado jeito, mas sabendo utilizar o funil de marketing é extremamente poderoso, né? Não deixem de utilizar. E mais uma vez, com o funil de marketing vai se entender o papel correto do SEO, da busca orgânica, dentro de uma estratégia geral de marketing, tá certo? Próximo passo aqui é que, que é um desdobramento também na jornada do consumidor, que são novos modelos de atribuição, né? A gente tem que sair desse modelo de atribuição last click e pensar em outros modelos de atribuição. O GA4, ele está trazendo aí um modelo de atribuição data-driven. Ele é muito interessante. Ele tem dois lados. Ele tende a melhorar a distribuição dos canais, mas é do Google, pessoal. Ele vai favorecer a busca paga. Então, ele vai continuar dando um peso muito grande para a busca paga, ainda que a busca paga seja só busca de marca, né? Então, o GA4 ele tem esse ponto ali. É, e existe um grande problema ainda em analisar tráfego por canal, é que e a galera de SEO sabe disso há muito tempo, mas outras áreas não sabem, que existem três tipos de tráfego. Tráfego de marca, que é o que de fato converte, tráfego transacional, que é o tráfego buscando um determinado produto, e o tráfego informacional, que praticamente não converte. O tráfego transacional, ele dá um ROAS ali de 1 para 1, você está pagando para vender de modo geral. Ele não é suficiente. O GA também ele tem um problema no modelo de atribuição dele, é que ele basicamente só vai considerar coisas que acontecem dentro do seu site. Mas uma marca hoje, ela não está somente dentro do seu site, e eu ousaria dizer que ela está muito menos dentro do seu site. Você tem grupos de WhatsApp onde as pessoas estão falando sobre as marcas, você tem redes sociais que não geram cliques e geram influência bastante grande, você tem outros sites falando do seu site sem gerar cliques, você tem uma pessoa inclusive falando sobre a sua marca numa mesa de bar. O Analytics não pega nada disso. E a parte mais importante de qualquer estratégia de marketing é o boca a boca. Então o GA ele não pega isso daí. Ele é importante? É super importante, tem que usar o GA, tem que usar bem o GA, mas ele vai dar uma informação que tem um sentido específico, mas não é ela que vai determinar principalmente o grande resultado de marketing. Porque o que a gente precisa interpretar é o que está na mente do consumidor, não no que está no site. E a gente não interpreta totalmente a mente do consumidor através do GA. A gente interpreta um pouquinho só. Existem outras ferramentas para isso, como, por exemplo, realizar enquetes dentro do site, para você ter pequenos insights, ou mesmo você realizar pesquisas de mercado. Vão ter algumas ferramentas para isso. Se você quiser realizar uma pesquisa mais complexa, você pode usar, por exemplo, o Opinion Box. Se você quiser realizar enquetes dentro do seu site, o Hotjar. E por fim, a gente utilizar como um grande indicador de marketing, não só de SEO, pessoal, o Share of Search. Share of Search é uma métrica criada por Les Binet, que basicamente utiliza dados do Google Trends ou do Keyword Planner para entender a performance que a marca está tendo, né? Lembra que eu falei que as grandes conversões vêm de termos de marca. Então, nada mais justo do que analisar um resultado geral de marketing pelo volume de buscas pela marca. E é isso que o Les Binet faz, ele transforma numa metodologia em que ele correlaciona parcela de buscas com parcela de mercado com market share. E ela é muito poderosa, eu gosto bastante dela, já participei de alguns cases muito legais assim, de empresas que se tornaram líderes de mercado, tendo o Share of Search como um indicador bastante importante. Agora a gente tem aqui também o CRO, ou CRO, Conversion Rate Optimization, que é basicamente a gente trabalhando com a mesma quantidade de tráfego que temos,
gerarmos mais conversões. Seja conversão no fundo do funil, seja conversões ao longo do funil, por exemplo, trazer mais pessoas para adicionar produtos ao carrinho, mais pessoas para acessar uma determinada página que é importante, talvez fazer as pessoas lerem mais um determinado conteúdo. Aqui o que a gente precisa é primeiro implementar as melhores práticas, né, que vão estar disseminadas aí no mercado. Depois, eu recomendo análise constante, né, então utilizando ferramentas de mapas de calor, de heatmap, tem o Clarity, que é gratuito. Mais uma vez, como eu falei lá em cima, os polls, as enquetes dentro de site ajudam a gerar muitos insights para você entender o comportamento do usuário que ele está esperando ali. Depois, dentro do GA ou de outras plataformas, criar o seu funil de conversão, ou seja, conseguir acompanhar desde a chegada da pessoa até o final da conversão, como é que está esse funil interno do site. Muitas vezes, fazendo esse acompanhamento diário, você pode identificar problemas, bugs no seu site que estão prejudicando a conversão, estão derrubando a performance, não só de busca orgânica, mas de todos os canais. E por fim, aqui realizar testes AB. O Google Optimize, que era uma ferramenta muito boa, ela está deixando de existir. Uma ferramenta com um bom custo-benefício que eu encontrei, que eu tenho utilizado, é a PageSense, da Zorro, né? Aquela empresa que faz clones de todas as coisas. Aqui, a nossa nona tendência de SEO para 2024 é o que eu chamo de SEO híbrido. Para a gente falar de SEO híbrido, temos que pensar que no começo do marketing digital, as pessoas contratavam agência, porque era a agência que sabia fazer o SEO. Depois perceberam que seria menos custoso ter um time interno e que também havia mais controle, mais entendimento do negócio. A parte de custo acho que não faz tanto sentido, mas a parte de entender mais do negócio faz total sentido. Então começaram a internalizar. Mas com a internalização veio um problema, que era que, naturalmente, como está internalizado, a pessoa passa a entender e respirar muito dentro da cultura da própria empresa e acaba perdendo uma visão mais macro de SEO e também não tem um complemento, não tem uma visão complementar de quem não está lá dentro do problema. Por mais que seja um excelente profissional, seja um excelente time, é importante contar com parceiros externos que vão complementar. Todas as áreas têm consultorias, o marketing todo tem consultoria, Accenture, KPMG, Deloitte, etc., para gerar aporte, gerar conhecimento. Em SEO não é diferente, e a gente chama isso daí de SEO híbrido, que é você trabalhar com time interno e agência. Então, um bom começo, para quem está começando em SEO, não tem maturidade, contratar uma agência, um consultor, e na medida em que vá crescendo e expandindo o seu time interno para gerar mais escala nos processos, no conteúdo, no projeto como um todo. Certo? Isso aqui está muito conectado também com o que eu falei de baixa de CTR, né, que é a primeira tendência para 2024. Com a baixa de CTR, a gente tem que fazer muito mais coisas para ter uma performance. E um time interno vai ajudar nessa escalabilidade, enquanto a agência vai apoiar estrategicamente, vai construir a quatro mãos a estratégia e realizar algumas competências que ela vai ter mais forte, né, porque todos os times têm limitação de recursos, de competências, o que é absolutamente normal. Por fim, nossa 10ª tendência para 2024, acho que a gente tem que olhar para ela com um certo cuidado, porque eu vejo muitas pessoas meio que falando, o SEO no Google acabou, agora é TikTok. As pessoas não, nem isso daqui já tem uns 5 anos, as pessoas não vão buscar mais por texto, a busca por voz, cara, as pessoas falam de busca por voz há muito tempo e ela continua aí como a mais forte de todas. Então a gente tem aqui um movimento, a busca no TikTok. Saiu uma pesquisa recentemente, no final de 2023, falando de que o TikTok é um search engine, é um buscador. Foi realizado por uma agência, uma pesquisa meio sensacionalista, assim. Ela analisou milhares de palavras para concluir que cerca de 100 palavras-chave tinham já mais buscas no TikTok do que no Google. Existe um problema nessa metodologia. Primeiro que é uma proporção muito pequena, né, 100 entre milhares, e depois as ferramentas de palavra-chave do TikTok, elas são meio duvidosas, assim, né, porque da onde
vem os dados. Eu realizei alguns testes, não achei nada confiável. Se alguém tiver alguma coisa mais confiável, pode me mandar, isso é bastante novo, mas até o momento não encontrei nada que me pareceu confiável. É muito mais importante, por exemplo, utilizar o YouTube, pensar em vídeos ali dentro do YouTube que o poder de busca dele é muito maior, o poder de tráfego é muito maior. Mas lembra que o YouTube é um canal autossuficiente. Você jamais deveria utilizar o YouTube para gerar tráfego para o seu site, né? Ou não deveria ser prioridade. Depois a gente tem aqui o ChatGPT. É muito interessante que nos últimos meses, consistentemente, a Conversion tem recebido leads de pessoas que nos conheceram através do ChatGPT. Isso daí vai crescer cada vez mais, mas vai ser uma pequena parcela. De todo modo, vai começar a se desenvolver esse AEO, ou Answer Engine Optimization, nesse processo de otimizar para as ferramentas de busca generativa. Isso é bastante novo, tem que ir testando, mas no fundo é preparar o seu site semanticamente para isso daí, para ser uma referência no assunto e as inteligências artificiais poderem correlacionar melhor. Para falar a verdade, eu acho que o GPT-4 ainda é bastante incipiente, para falar a verdade. Então, não vai ter grandes impactos aqui, mas eu acho importante ir pensando e olhando, conseguir incorporar muito inteligência artificial no dia a dia, e com outros profissionais de marketing fazendo isso aqui, pode ser que ele ganhe uma importância muito grande, né? No B2B principalmente. No B2C, olhar ali primeiro para YouTube, depois pode olhar para TikTok, um pouquinho para Instagram, mas tudo isso daqui, pessoal, 5, 10%, sabe? É a parte da inovação que você tem que investir. Em alguns casos, o YouTube pode ser, de fato, muito importante. Então, concluímos aqui a nossa visão geral das tendências de SEO para 2024. Como a gente pode ver, a gente segue perdendo cliques em buscas individuais, mas você tem maior e maior volume de buscas, então isso não é propriamente um problema. Temos o crescimento da inteligência artificial, um grande foco em EAT, em Topic Authority, para ser a grande referência no assunto e gerar reputação, autoridade para sua marca através de Data-Driven PR, criação de dados, para mais uma vez ser referência no assunto e ser referenciado por outros sites através de menções e backlinks. Depois, a gente tem um grande desafio que é medir o ROI de SEO. Eu vou produzir algum material sobre isso aqui para podermos nos aprofundar nisso daqui, mas ROI last click, esquece, não é a forma de avaliar o SEO e não é de fato a forma, certo? Eu tenho muitos cases de empresas que são muito baseadas em crescimento através de busca orgânica e a venda, a grande parte da venda não acontece via busca orgânica porque ela não é imediata, né? Uma venda é uma construção, a jornada do consumidor está cada vez mais complexa, então você tem que mapear quais são todos os pontos de contato e conseguir trabalhar aí numa visão de criação de demanda, entender o papel de cada canal dentro disso daí. Então, eu vejo a tendência aí de revisão do ROI, da forma de avaliar o ROI, então jornada de consumidor, modelo de atribuição vai ser bastante forte. Depois, é um ano de, assim como 2023, de busca de eficiência, por isso o CRO é importante. A gente tem essa consolidação aí do SEO híbrido, né, trabalhar agência e time interno, e acho que é a primeira vez que eu trago isso aí de falar mais consistentemente de buscas além do Google, mas é um bloco aqui que eu quero abrir em 2024, que eu estou olhando com bastante carinho para isso daí. Espero que vocês tenham gostado dessas tendências, que tenham gerado insights, que gere uma visão boa para como vocês vão investir em SEO em 2024. Espero aí que vocês tenham muitos resultados, que tenham um excelente ROI e vamos para cima. Obrigado pela paciência, pela audiência e até o próximo vídeo.